Oi galera, então mais uma vez, bem-vindos ao Anti-Silêncio, sou a Catiele, e hoje vai ser um episódio que eu vou falar apenas eu mesma, trouxe algum assunto pra gente discutir hoje, e como eu comentei no trailer desse podcast, vão ter momentos em que a gente vai ter um convidado e vão ter momentos em que eu vou fazer o podcast sozinha, que é o dia de hoje, por exemplo. Eu trouxe um assunto bem legal, um pouco recente, mas nem tanto, que foi o resultado do Grammy 2019. Então trouxe uma questão muito legal que eu quero discutir com vocês hoje, espero que vocês gostem bastante. E não se esqueçam de sempre acompanhar o podcast para que a gente tenha muito mais interação, traga muito mais assuntos e a gente esteja nessa conexão cada vez mais. Enfim, foi uma série de resultados que tiveram nessa premiação do Grammy que me fizeram pensar e considerar algumas coisas em relação a toda a repercussão que deu alguns ganhadores, né? A gente teve, então, o caso extraordinário, né, da Billie Eilish e do irmão dela ganhando aí uma série de prêmios, então só ela ganhou aí uns 5 Grammys, mas o irmão dela ganhou também bastante. E muitos fãs até de Ariana Grande, enfim, Lana Del Rey, acabaram até comentando coisas em relação a essa injustiça, né? Acharam injusto, né? Elas não terem levado nenhum. Mas por que eu procurei trazer, por que isso despertou a minha curiosidade, então eu quis trazer esse tema. Esse podcast não vai ser sobre vamos discorrer sobre fãs, vamos discorrer sobre música, acho que esse não é nem tanto o foco. Mas me trouxe muito à tona esse assunto porque, por uma grande coincidência, inclusive em 2019, a Billie Eilish foi a cantora que eu mais ouvi. Então, eu tinha conhecido ela recentemente. É aquela coisa, né? Você ouve uma música de um cantor em algum momento, em alguma situação, e aí você não faz a relação de, não, esse cantor é o fulano, enfim. Então, eu já tinha escutado músicas dela, mas eu nunca tinha parado pra pensar quem ela era. E depois, parando pra ouvir, nossa, essa música é realmente legal, tô ouvindo ela já pela 5ª vez, vamos ver quem que canta. E vi que era a Billie Eilish. A música que eu tinha escutado, né, obviamente uma das músicas mais famosas, a música premiada aí do Grammy também, que foi a Bad Guy, e eu parei pra pesquisar um pouco sobre a vida dela. Eu costumo fazer isso com cantores que eu gosto de ouvir, porque eu sou uma pessoa que eu me considero alguém que não sou super fã de alguém, sabe? Não tem, nossa, banda tal é minha banda favorita, meu Deus, cantor tal, amo de paixão. Eu tinha muito isso na adolescência, mas fui ficando mais velha e comecei a sentir que não era pra mim essa questão de predileção por banda, algo que super fazia sentido. Então eu comecei a ser aquela pessoa, acho que muitos se identificam com isso, que é você vai na vibe. Hoje eu tô numa vibe de ouvir música mais lenta, hoje não, tô na vibe de ouvir mais música pop. Não me considero assim eclética pra caramba, ainda tenho um gosto um pouco acho que assim, limitado, dadas as opções. Acabo gostando bastante de música mais lenta, mais acústica, mais piano, mais voz. E em relação a gostar de um cantor, quando eu começo a gostar de um cantor, enfim, uma banda, eu gosto de pesquisar sobre ele, porque já não é algo assim do meu cotidiano ouvir muito um cantor e ouvir bastante vezes, repetidamente. Então, quando algum me chama atenção e eu gosto, eu paro pra entender. Não, mas quem que é essa pessoa, né? Deixa eu entender, tô aqui passando a maior parte do meu tempo ouvindo essa pessoa, vamos ver então quem ela é. E é engraçado porque isso aconteceu em alguns momentos da minha vida, com alguns cantores bem específicos. Uma delas, né, quando eu comecei a ouvir bastante, não sei se vocês conhecem, é a Birdy. Ela é uma cantora britânica e ela é bastante nova, cerca de 20 e poucos anos. Ela começou nesses programas de reality, de reality não, na verdade, esses programas de talentos, né, da Inglaterra.
cantando então músicas covers de bandas famosas, enfim, e ela tem um estilo bem diferente, ela acaba indo mais para as músicas melancólicas, até se você é uma pessoa que também gosta de músicas deprê, eu gosto muito, você vai acabar gostando bastante da Birdy porque ela tem muito essa pegada, e ela tem um timbre bastante diferente também em relação à voz dela. E eu lembro que quando eu comecei a ouvir ela e todos os álbuns, eu vou atrás e tal, pra ver quem que é essa menina. E fiquei bem feliz de ver que ela era super nova e já tava se descobrindo, e ela era muito diferente dos cantores, enfim. Isso também aconteceu quando eu comecei a ouvir Ed Sheeran, que, né, também é, enfim, britânico e dispensa apresentações. Mas foi bastante engraçado com o Ed Sheeran, porque ele já tava super famoso. Eu que tava alienada nas minhas músicas deprê e não conhecia o Ed Sheeran. Então, quando eu comecei a ouvir ele, nossa, né, que voz legal, vou pesquisar sobre esse cara. E aí foi bastante decepcionante, porque, enfim, né, como muitos cantores, a pessoa tem problema com bebida ou com drogas, enfim, isso é o tipo de coisa que acaba me decepcionando em alguns cantores, que eu penso, poxa, podia só cantar super bem, né, enfim, né, tem todo um problema, né, que a pessoa acaba enfrentando, que eu entendo, né, acho que não é nem o momento de julgar esse tipo de situação e como as pessoas acabam se encontrando em situações assim, mas é engraçado quando eu gosto de pesquisar os cantores em alguns momentos só pra entender a vida dele, né, então por que isso eu acho que é importante pra mim? Às vezes eu tô ali ouvindo uma música, poxa, que legal essa música, né, falou comigo essa música, vamos ver, e aí você vai ver a história da música e o cara tava bêbado, drogado, enfim, compôs essa música assim em 2 minutos e show. Eu acho engraçado fazer esse tipo de descoberta. Então, em relação a Billie Eilish, foi a mesma coisa, eu comecei a ouvir bastante ela e pensei, meu Deus, né, vou tentar entender um pouco dessa cantora. Inclusive, sei que tô falando já um pouco sobre a história de alguns cantores que eu comecei a ouvir, mas o foco não é nem uma biografia de alguém, bibliografia da vida da Billie Eilish. Não é esse momento, eu não sou essa fã, não vou trazer essas informações, mas o que eu quero destacar de toda essa história é em relação às novas gerações de músicas, né, que hoje a gente tem, e como isso revoluciona tanto ao ponto, né, a gente vê isso claramente no resultado do Grammy, né. E o que me chamou a atenção quando eu tava vendo a história da Billie Eilish, que quero destacar nesse podcast pra gente ter como um tema, enfim, pra refletir um pouco sobre isso. O meu TCC, né, quando eu me formei na faculdade, sou formada em publicidade, eu quis trazer um tema muito diferente do que costumavam apresentar nas bancas, né, de monografia da minha faculdade. E pesquisando uma coisa ou outra, eu comecei num tema bem específico, né? Porque quanto mais específico a gente em trabalho acaba não se perdendo tanto. E vocês já vão entender qual que é essa relação do meu TCC com a Billie Eilish. Mas eu lembro que no meu TCC eu queria fazer algo voltado pro comportamento, enfim, das pessoas em consumirem vídeos de do it yourself. Porque eu pensei, meu Deus, do nada, nas redes sociais, hoje a gente tem muitos vídeos de receita, hoje a gente tem muitos vídeos de artesanato, ou, enfim, um jeito de você, sei lá, costurar uma roupa e consertar ela rapidamente. Tem vários vídeos onde você, em um passo ali de mágica, ali que você tá fazendo scroll nas redes sociais, você já aprende bastante coisa e tem muito conteúdo. Então, eu queria fazer um TCC voltado nisso. Comecei a me aprofundar nessa questão do it yourself, e cada vez mais pesquisando, eu fui encontrando uma gama de assunto que permeava essa questão do faça você mesmo. E por que isso tem tanta relação com a música da Billie Eilish? Estudando o meu TCC, e até me perdoem aí se vocês estão pensando, nossa, tá ficando chato esse papo, meu Deus, que didático. Mas pra mim foi muito interessante ver em relação ao meu TCC o movimento maker, né, que é uma cultura que a gente tem há muito tempo, nasceu junto com essa questão do faça você mesmo, onde na cultura maker a gente tem um olhar um pouco mais tecnológico, né, só para se entender um pouco sobre cultura maker, vai falar mais sobre essa questão do open source, né, de você ter o código aberto, de você poder ter essa liberdade de
enfim, no caso da programação, né, tratar os códigos de maneira que lhe sirva melhor em relação, enfim, a algum produto que você compra. A Lego tem muito isso, né? A Lego começou com um brinquedo, de repente ela viu que os programadores estavam transformando os brinquedos da Lego em, enfim, em robôs e dando um destino para os brinquedos que a Lego não imaginava, e no começo ela ficou bem resistente, quis, né, restringir de alguma forma esses programadores, e entendeu na sua época que não, vamos deixar open source, as pessoas elas estão dando uns estão se ressignificando, né, com os nossos brinquedos, encontraram uma nova utilidade, então vamos apoiar esse movimento. Então, em relação ao movimento maker, quando fui pesquisando, fui entendendo isso e fui achando muito interessante como hoje a gente tem, e muito mais, cada vez mais, a gente tem essa questão da facilidade em construir coisas, do nada, enfim, em qualquer área. Isso a gente consegue ver muito refletido em relação à música. Ainda vendo no meu TCC coisas bobas do dia a dia que a gente pensava assim, nossa, nem paramos pra pensar como isso tem a ver com faça você mesmo também, né? Antigamente a gente tinha, muito antigamente, né? Se você tinha qualquer tipo de dor, você tinha que ir num médico, esse médico ia te prescrever uma receita, e aí você ia, enfim, num laboratório que ia fazer toda a manipulação daquele medicamento. Então isso pensa lá na época mais medieval, né? Onde as pessoas tinham conhecimento zero sobre medicamentos, e hoje a gente tá com qualquer dorzinha, vai numa farmácia, já sabe o remédio. E em relação a farmácias, né, como essa questão do acesso, do conhecimento, do vou ali, eu faço, alcançou todo mundo. E quando eu fui estudar, então, em relação a Billie Eilish, isso me chamou muita atenção, porque, caramba, né, hoje a gente tem, num comparativo, né, essas cantoras pop que vieram desse universo da Disney, onde elas protagonizaram alguns desenhos, algumas séries, e já vieram com essa bagagem, né, de atuação, de oportunidades, por assim dizer, né, pela sua, enfim, pelo seu talento, pela sua aparência, comparado, né, versus Billie Eilish, que surgiu aí das internets, né, de uma maneira totalmente autônoma, e principalmente gravando músicas do quarto da casa dela, que é o que ela faz até hoje. Então, eu acho que isso me chamou muita atenção e trouxe até uma reflexão, como eu comentei, em relação à música, né? Antes a gente tinha todo um processo, né? A gente lembra lá da década de 90, onde os cantores iam em programas como o programa do Gugu ou do Faustão, receber aquele reconhecimento, né? De, toma aqui um disco de platina, toma aqui um disco de ouro, de maior venda de CDs, de discos, né, no mundo inteiro. Olha, esse tipo de reconhecimento, né, da pessoa sair do anonimato até alcançar esse tipo de prestígio era uma jornada muito longa, de muitos anos de carreira, onde a pessoa, enfim, tinha que dar sorte de alguém olhar pra ela e apostar, né, no talento dela e investir. Então, versus a realidade que a gente tem hoje, onde você canta bem, gosta de música, tem essa enfim, afinidade com a música e grava um vídeo no seu quarto, ali sem muito recurso, lança na internet, de repente você é o próximo Justin Bieber. E até em relação ao estilo da Billie Eilish, a gente encontra muita criatividade em toda a parte da produção dela e do Phineas, do irmão dela. É muito diferente do pop que a gente vê hoje, né? Então, como ela canta, as letras, todo o arranjo, né, instrumental da música dela é muito diferente. E aqui eu não tô nem pra defender ou não, né, a cantora. Entendo que tem muitas pessoas que não gostam da voz dela. De fato, né, ela tem uma voz bem suave. Eu até brinco que, por ser uma pessoa que grava de madrugada na sua casa, no seu quarto, imagina se ela fosse uma Adele da vida, né? Imagina os vizinhos de uma Adele que fica gravando no seu quarto pela madrugada, dia fora, todas as notas super altas que ela vai alcançar. Então a Billie, né, teve que se especializar nesse tom bem baixinho pra não acordar os pais, pra não acordar ninguém da casa, né? Eu até brinco que é por isso que ela tem uma voz um pouco mais macia. Muita gente não gosta desse estilo dela. Eu achei bem legal e acho muito legal a voz dela em relação à música. Então, o que me fez pensar muito nisso, então, é trazer essa reflexão, né? Como
a música tá evoluindo. Então, como a gente tá repensando tudo isso? Todo o mérito, né, a Ariana Grande, a Lana Del Rey, enfim, todas as outras cantoras que ralam muito, né, pra sempre estar em foco, sempre estar inovando com as suas músicas, mas ainda assim a dispensar um pouco em relação a se o que elas estão fazendo já não é um pouco do mesmo. Sim, elas cantam muito bem, sim, elas performam muito bem, mas comparado ao que a gente tem hoje, né, das pessoas serem tão autônomas, tão criativas, tão quebradoras enfim, de paradigmas, né, tão trendsetters, né, de criar tendências. Então, ser autêntico hoje tem tido muito mais valor do que você conseguir talvez se encaixar em padrões, né, que já existem de música, enfim, de caracterização que existem há tanto tempo. Conseguir se encaixar perfeitamente nisso. Então, o que vale mais, né? Você ser mais autêntico, se arriscar, ter o risco das pessoas te acharem estranho e não gostarem de você, ou você continuar entregando aquilo que as pessoas esperam. Eu acho que essa foi uma reflexão bem legal que eu consegui ter em relação ao Grammy, e até tô bastante ansiosa em relação a como a música vai ser agora em 2020, visto que ela ganhou tantos prêmios. Fica muito em evidência, né? As pessoas acabam querendo andar mais pra esse caminho. Então, se deu certo pra ela, então peraí, deixa eu repensar, né? Então, de tudo que eu disse, né, o que eu quero dizer em relação até o faça você mesmo, é justamente a gente parar pra ter essa reflexão de como a gente consegue criar coisas tão extraordinárias e como a gente consegue sair da caixa e como a gente consegue divulgar o nosso trabalho e toda a facilidade que a gente tem hoje de um dia você é nada, né, ali no anonimato, e no outro dia você tá num palco recebendo 5 Grammys, né, por conta da sua música. Independente se ela se encaixa nos padrões ou não, mesmo você não tendo uma voz super alta, com alcance, meu Deus, maravilhoso, e você ali com teu irmão no quarto consegue fazer uma música muito legal, que vira referência para muitas pessoas e tem esse reconhecimento. Só a título de curiosidade, né, em relação à conclusão do meu TCC, ele foi sobre a cultura maker, né, então ele tinha um nome, né, a gente tinha que trazer em foco uma marca. Infelizmente, só queria falar do comportamento do consumidor, mas ele ficou então sobre o título era As Asas Maker da Red Bull. Então ali eu trouxe em foco como as marcas, e dei exemplo a Red Bull, né? Como as marcas hoje elas se comportam em relação a isso. Em um mundo onde as pessoas cada vez mais criam coisas de modo autônomo e elas são independentes uma vez que elas já têm o conhecimento, então elas já têm a expertise de criar um produto. Hoje parece até perigoso, né? Quando que vai chegar um nível que as pessoas não vão precisar mais de fábricas e elas mesmas vão produzir os seus próprios produtos, né? Já que elas já têm o conhecimento, já que elas já têm a expertise e podem fazer isso. Muitas vezes, se tiverem essa habilidade, que também pode ser adquirida, podem realizar com facilidade. Então, o meu TCC foi nesse sentido, né? De como, no caso, a Red Bull incentiva isso com vários eventos que ela produz, com de tecnologia, né? Incentivando as pessoas a criarem, incentivando as pessoas a serem criativas e fortalecendo o seu próprio posicionamento de marca, né? Dando asa às pessoas, à imaginação, enfim, essa questão delas fazerem aquilo que elas querem. Eu sou uma grande admiradora do it yourself. Eu até sempre faço muita coisa em casa e até meu marido fala, meu Deus, esses dias eu fui na rua, tava perto do Natal, falei, cara, quero deixar mais enfeitada essa minha árvore de Natal, tá muito magricelinha. E aí passei por um pinheiro, tinha umas pinhas assim no chão, eu falei, quer saber? Eu vou pegar. Até as minhas amigas riram. Peguei uma sacolinha, enchi de pinha, cheguei em casa, tinha comprado um spray dourado, pintei elas de dourado, pendurei. Então ficou um trabalho super legal que eu particularmente gosto bastante de fazer. Me dá prazer de fazer, saber que é fácil e eu consigo, né? Eu acho que até esse é um pouco da nossa barreira hoje em ser tão DIYer, né? Como eles falam, de ser uma pessoa que faz tudo sozinha. Acaba sendo um pouco de preguiça, um pouco de, sei que tá caro, sei que tem um valor agregado de mão de obra, mas tudo bem, a minha preguiça de fazer isso paga, não tem problema, prefiro comprar pronto. Acho que não é algo que vai abraçar 100% todo mundo e vai virar algo, meu Deus, fora de controle. Mas acho que minimamente em algumas áreas a gente ainda consegue ser criativo e fazer algo de modo autônomo.
Então seria isso hoje, sobre esse podcast. Falo bastante rápido, como vocês podem perceber. Vou procurar medir às vezes. Quando eu falo com alguém, acho que eu acabo não falando tão rápido, não sei. Pode ser que fale rápido sempre. Mas espero que vocês tenham gostado. Vocês devem ter reparado que quando acaba o meu podcast, ele fica com uma mensagem de uma mulher falando. Desculpem, é a plataforma que eu tô usando ainda para gravar podcast. Ainda quero me estruturar para fazer numa outra plataforma. E aí não vai ter essas mensagens estranhas tocando aí aleatoriamente. Mas a intenção sempre é melhorar cada vez mais, trazer conteúdo, trazer coisas legais. Então é isso, se você gostou, compartilha com seus amigos, para que a gente traga cada vez mais conteúdos e que você também me envie. Eu vou deixar meu e-mail, se vocês quiserem mandar, sugestões de temas, sugestões de pauta. Catiele, traga alguém para falar de tal assunto. Gente, tô bem aberta, quero que esse podcast seja algo assim, que traga um conteúdo de relevância de uma maneira mais extrovertida. Então podem mandar e-mail, meu e-mail é Catiele, então é KATIELLE cm@gmail.com. Então pode mandar para mim um e-mail com a pauta, com aquilo que vocês acham legal, com aquilo que é de interesse também de vocês, e a gente vai melhorando cada vez mais esse podcast. É isso aí, galera, até a próxima!